Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje quero trazer aqui uma reflexão sobre os poderes ocultos que todos nós temos. Mas antes, vamos fazer uma prece? Fechemos os olhos do corpo carnal e elevemos os nossos olhos para o plano espiritual, pedindo a Jesus a divina compaixão. Deita sobre nós, Senhor, a tua mão. Cubra-nos com teu amor. Inspira-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem uma lição chamada Poderes Ocultos. Nela, ele diz que Jesus, por onde passava, curava as pessoas. As multidões o cercavam, tocavam a sua roupa e ficavam curados na hora. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus acalmou as tempestades. Era uma espécie de super-herói. Mas, apesar de todos esses poderes, ele se deixou levar ao julgamento e à sua condenação e ao seu martírio na cruz. No livro, Emmanuel diz que todas as vezes que a gente adentra as casas espíritas e procura aprender sobre o espiritismo, e, por exemplo, no Lela tem escola, tem curso, e a gente começa a entender como é que funciona a dinâmica da mediunidade, como que se dá as trocas de energia, o que acontece no passe, na incorporação. Enfim, a gente faz os cursos, chega ao estágio, vai para a cabine e uma questão que precisamos estar sempre preocupados é a questão da vaidade do médium, que é uma armadilha. Quando a gente desenvolve esses poderes ocultos, que eu digo que o principal poder oculto que nós temos, que ele precisa ser explicitado, que é o poder de amar, de perdoar, de sermos companheiros uns com os outros. Este é o verdadeiro poder oculto, transformador das nossas relações interpessoais e, por conseguinte, da nossa atmosfera social, da nossa psicosfera, do tipo de relacionamento que a gente tem no grupo social em que estamos inseridos, seja no trabalho, na escola, na casa espírita e principalmente na família. Todos nós estamos num determinado grupo, até os solitários fazem parte de um grupo social, de gente encarnada e gente desencarnada. Enfim, no texto, Emmanuel diz que o bem que a gente fizer será uma espécie de advogado que intercederá em nosso favor. Todo bem que nós fizermos, ele vai falar de nós para Deus, vai falar de nós para os outros em nosso benefício. Ah, você lembra de fulano de tal? Ah, ele é uma boa pessoa. Ah, então, é assim. E que nós precisamos desenvolver o bem. Sempre. Onde nós estivermos. Jesus, que curava as pessoas, que tinha todo esse poder, espírito puro, que vive em comunhão com Deus e que é espírito puro há mais de bilhões e bilhões de anos. Porque leiam lá no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, onde o autor diz que existe uma comunidade de seres angelicais, da qual Jesus faz parte, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás formaram as bases para a vida na Terra.
Foi Jesus o construtor do nosso planeta. Ele é o nosso governador espiritual. Ele que está no comando. E hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas encarnadas, quase 1 bilhão de pessoas tendo alguma síndrome mental, depressão, angústia, ansiedade. E parece que estamos num pesadelo, mas faz parte do atual estágio da humanidade, estágio de transição. É como se Jesus falasse: deixa todo mundo reencarnar, para que todos possam ter uma chance nessa transformação que nós estamos vivendo no nosso planeta. Deixando de ser um planeta de provas e expiações, para sermos um planeta de regeneração. Estamos melhorando. E precisamos desenvolver esses nossos poderes. Poder de perdoar, de amar, de sermos fraternos, solidários e ajudar. Jesus foi atrás dos desvalidos, dos enfraquecidos, daqueles que viviam humilhados. Jesus é aquele que vai atrás dos fariseus para chamar a atenção deles para o verdadeiro reino dos céus, que é uma construção íntima. Jesus vai até a Samaria, onde viviam os samaritanos, claro, e fica lá 2, 3 dias conversando com as pessoas e pregando o seu evangelho. E ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó e fala do seu evangelho de luz e de amor. Porque ele precisava conversar com os samaritanos e levar o evangelho num ato de reconciliação entre os judeus e os samaritanos que não se conversavam. Os judeus achavam os samaritanos que eram heréticos e era proibido falar. Os judeus não falavam com as pessoas impuras, não falavam com os cobradores de impostos, os chamados publicanos, e Jesus ia e conversava com essas pessoas. O evangelho de Jesus é o evangelho de movimento, de ação, de ir ao encontro. O evangelho do Cristo é um evangelho de ir ao encontro do próximo, do outro. O amor preconizado por Jesus não é um amor de contemplação, é um amor de ação, é um amor de contato, de você ir e ajudar alguém nos afazeres domésticos, encher uma laje de um vizinho, levar uma cesta básica, ensinar alguém a fazer o evangelho no lar. Então o evangelho de Jesus é de movimentação. Não é de ficar sentado esperando ver o que vai acontecer. É esse poder oculto que precisa vir à tona em cada um de nós transformarmos a nossa existência numa existência profícua, numa existência útil, desenvolvendo o que a gente chama de cultura da paz, de sermos exemplos para nós mesmos, de fazermos aquilo que nós precisamos fazer e não aquilo que nós desejamos fazer. Porque nem tudo que a gente deseja é coisa boa. Então o Espiritismo nos leva a uma jornada para dentro de nós, mas a partir das relações externas que nós temos com os nossos irmãos, o próximo. O conhece-te a ti mesmo, ele não é para uma imersão no nosso campo mental e nós nos isolarmos da sociedade. Pelo contrário, é a partir da nossa relação na sociedade e nós vemos quem nós somos. O que é que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá todos os dias? O que é que nós fazemos com cada hora, cada minuto, cada segundo? O que é que nós estamos fazendo de bom? Estamos estudando, lendo alguma coisa, ajudando, conversando, ouvindo alguém? São essas reflexões que nós precisamos desenvolver. É para isso que servem as palestras do Lar Espírita Luz de Amor e de outros centros. Então venha, participe das escolas, do curso. A Transitória Casa do Caminho é o albergue de Diadema que o Lela mantém.
e que não tem cozinheiro profissional, pago. Não! Quem faz os jantares todas as noites, durante o ano todo, são os voluntários da Transitória Casa do Caminho, de todas as religiões, e até de quem não tem religião nenhuma, fazendo a caridade. É isso o que o Espiritismo coloca como principal bandeira, principal poder que nós precisamos desenvolver, é o poder de fazermos a caridade, bem explicado por Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse caridade, seria como o sino que tinha. Ainda que eu desse toda a minha fortuna, até o meu próprio corpo para ser cremado, se não tivesse caridade, de nada valeria. Então a caridade é um estado do ser, um estado do ser em movimento, de um evangelho em movimento, evangelho de ação, proativo. Não temos que esperar o outro vir pedir, como está na parábola do filho pródigo. Quando o filho vem arrependido, está no caminho, o pai amoroso vai ao seu encontro para que ele chegue em situação digna de volta ao lar. É o pai que vai resgatar o filho, desde que ele desejou voltar. Então, o Espiritismo é isso, é a gente entender o Evangelho do Cristo como a edificação de um reino íntimo, um reino interior, a partir da nossa relação com o outro. Não é um reino egóico, não, mas é que tipo de relação eu tenho com as pessoas. Por isso que a gente vem, reencarna, desencarna, para desenvolver as nossas relações, perdoar o que tiver que ser perdoado e pedir perdão para aquilo que nós fizemos de errado. Desenvolver os nossos aptidões intelectuais, nossas aptidões morais, todo o nosso potencial que existe dentro de nós, porque somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito e inteligência. E somos mergulhados na matéria para aprendermos a nos relacionar, dividir o pão. A palavra companheiro é aquele que compartilha o panis, o pão, com panis, companheiro. É aquele que compartilha o pão, o alimento físico, o alimento emocional, o alimento espiritual. Então a gente, como se a gente estivesse numa grande jornada, numa estrada ampla, com vários grupos caminhando, em várias direções. E a gente vê um grupo lá que Jesus está na frente. Temos que seguir, é por ali. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É por ali. E muitas vezes a gente está seguindo os mandamentos de Jesus e vamos estar na contramão de muitas pessoas. Gente que instila violência, que desenvolve a cultura da violência, gente que faz um discurso armamentista, de que bandido bom é bandido morto. Não podemos esquecer que Jesus foi julgado e condenado por um tribunal da época. Por isso que Jesus dizia, não julgueis para não ser julgados. E por mais que a gente ache que tal pessoa está totalmente errada, totalmente equivocada em suas posições, enfim, religiosas, políticas, partidárias, de time de futebol, por mais que você ache que ele está equivocado, um dia ele vai chegar numa esfera de desenvoltura espiritual em que não precisará mais reencarnar. Ele vai melhorar, todos nós vamos melhorar. Então não dá para jogar pedra num companheiro que hoje está equivocado, segundo o nosso entendimento, porque amanhã nós estaremos juntos. Ele vai refletir, Deus vai dar todas as oportunidades para que ele refaça os seus passos na estrada e reconcilia com todos aqueles a quem ele ofendeu e prejudicou. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém fica para trás. Todo mundo, a seu tempo, vai ter a possibilidade de perdoar, ter as ofensas perdoadas e reparar o mal que foi feito. Todo mundo.
Isso é maravilhoso, porque nos enche de esperança. No Espiritismo não existe o inferno, não existe as penas eternas. O que existe é a evolução de todo mundo. Uns mais rápido, outros nem tanto, porque Deus criou o homem tão livre que permite ao próprio homem duvidar da existência de Deus. Deus nos criou livres e nos deu livre arbítrio para fazermos as escolhas. E ao final da jornada, uma jornada que não tem final, mas no transcorrer da jornada nós estaremos em comunhão com Deus, assim como Jesus está. Por nossas próprias escolhas. Então, todos nós temos o livre-arbítrio. Vou no Lela ou não vou no Lela? Faço o evangelho lá ou não faço o evangelho lá? Assisto tal programa ou tal programa? E a partir das nossas escolhas nós vamos construindo esse reino imaterial dentro do nosso coração. E todas as vezes que a gente se desviar do caminho do amor, a gente vai adoecendo, a gente vai sofrendo, e a gente vai refletindo, e vai reorganizando, e vai retomando o rumo. E vamos chegar lá, todo mundo. Você, eu e todas as pessoas que nós não gostamos. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos fazer a nossa parte, então. Vamos desenvolver os nossos poderes ocultos, nossos superpoderes, que não precisa de capa nem de máscara, e procurar seguir os passos de Jesus. Perdoando, pedindo perdão, compartilhando o pão, sendo pacifistas, pregando o amor, o entendimento e construindo a partir da nossa jornada o reino dos céus, que nas palavras de Jesus não está aqui nem acolá, mas está dentro de cada um de nós. E assim, nesse momento, Senhor, nos despedimos com a solicitude do Teu amor. Que neste momento a água que seja fluidificada, que a minha casa seja iluminada, que meus parentes sejam abraçados, Senhor, pelo Teu Evangelho. Divino refrigério do nosso dia a dia. Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, vendo, participando deste Evangelho. Que em suas residências, Senhor, tenha a insistência da beleza do Teu amor. Que toda casa seja bendita, que toda família seja benquista, que todos os olhares se iluminem, que todos os corações batam no mesmo compasso do amor e da mansidão. Senhor Jesus, sede conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Vamos para o Lela, vamos estudar, vamos aprender essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Muito obrigado. Até mais.